Muito bem, então, dando continuidade ao nosso curso de Axis, né? Meu nome é Marcos Dias. Nesta aula aqui, eu prometi que nós iríamos começar, então, a criar o nosso primeiro banco de dados, né? É isso que iremos fazer. Já abri, então, o meu Axis aqui 2010. Bom, vou escolher o local onde eu vou salvar. Vou clicar aqui. Naquela mesma pastinha que eu criei na nossa primeira aula, então. Vou colocar aqui aula 2, né? Então dei este nome. Note que aqui já ficou então a extensão do meu banco de dados. E aqui está mostrando o caminho exato que eu estou salvando. Legal? Então vou mandar criar. Mandando criar, ele abriu assim para mim. Eu tenho algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui em criar, né? Eu tenho aqueles arquivos, alguns arquivos prontos também. Início rápido, por exemplo. Olha só que bacana. Se eu clicar aqui em contato e der um sim, ele vai trazer para mim algo bem parecido que nós vimos na nossa aula anterior lá. Mandar habilitar aqui. Só que olha que legal. Eu tenho aqui contatos, tal, detalhes do contato. Olha que bacana. Então ele trouxe para mim algo pronto. Olha só, se você precisa aí, por exemplo, de uma agenda avançada, só um clique ali ele já criou para mim aqui. Basta eu preencher, mandar salvar aqui, fechar e pronto. Olha só que legal. Só que o que nós queremos, na verdade, nesse caso a minha intenção aqui é mostrar para vocês como se cria, né? Então, fica a dica aí para você que quer pegar a coisa pronta, já está ali. Simplesmente foi aqui em criar, escolhi aplicativos. Vou deletar tudo que eu fiz aqui, né? Vou começar do zero. Então, para começar do zero, eu vou voltar em criar tabela. Beleza? Como estava no começo ali. Como eu quero criar alguma coisa, eu vou criar a estrutura dele. Então, para criar a estrutura dele, botão direito, modo designer. Vou dar um modo aqui de clientes. Vamos colocar aqui algo bem bacana de clientes. E eu entrei no modo designer aqui da minha tabela, tá? Então, na minha tabela, eu tenho aqui três coisas bem interessantes que é importante que você entenda, tá? Eu tenho aqui, em primeiro lugar, eu tenho aqui um desenho de uma chave. O nome disso aqui se chama chave primária. E como padrão, já vem escrito aqui código e o desenho da chave. Então, o que é a chave primária? Isso é o principal que você tem que entender já de início, tá? A chave primária é a peça, vamos dizer assim, que não vai deixar ser duplicado o seu arquivo. Por exemplo, imagine você com um banco de dados com 10 mil pessoas e tenha lá 100 cadastros lá duplicados. Isso seria um problema lá na frente, né? Então, a chave primária faz com que o nome do campo, o conteúdo daquele campo, vamos dizer assim, não venha a ser duplicado. Como assim? Eu tenho aqui o nome do campo, que está escrito código, tá? Então, ele está gerando uma numeração automática. Agora, imagine que eu só tenho aqui, por exemplo, CPF. Olha lá, ó. CPF, certo? Então, eu também posso deixar isso aqui como chave primária. O objetivo da chave primária vai ser o quê? Fazer com que o CPF não venha a ser duplicado. Então, não tem como duas pessoas ter o mesmo CPF, né? Isso é interessante. Vamos supor que você está cadastrando um cliente lá, se digitou um CPF. Se tiver a chave primária no conteúdo do CPF aqui, vai fazer com que o quê? Com que na hora do cadastro, o próprio AS já acusa dizendo que não pode concluir aquele cadastro, porque aquele número de CPF já existe. Olha que interessante. Então, esse é o objetivo da chave primária. Não deixar com que o arquivo seja duplicado, né? Se torna um arquivo único, então. Como padrão, ele já traz aqui no código um nome aqui indiferente. Nesse caso, vou deixar aqui código clientes, tá? Não muda nada, não altera nada aqui no resultado final, mas eu quis mudar para código clientes. Numeração automática, por que já vem numeração automática? Eu posso mudar isso aqui, ó, certo? Tem várias opções que a gente vai, no decorrer do curso, a gente vai mexer. Mas numeração automática, como aqui está a chave primária e o código do cliente, ele vai fazer com que cada cadastro que eu for criar gere um código, gere um número, certo? E a vantagem de você deixar em numeração automática, esse número nunca será duplicado de maneira nenhuma, certo? Se eu quiser controlar esse número, eu posso mudar isso aqui para número, por exemplo, mas não é vantagem. O certo, o correto, o mais indicado é você deixar em numeração automática. Aqui em descrição, é para quando alguém entrar aqui no modo design,
possa haver alguma descrição que você deixou sobre aquele determinado campo. Por exemplo, aqui, ó, vou deixar aqui não alterar a chave primária. Ok? Então, uma descrição. Aqui onde eu coloquei CPF, como padrão, sempre que eu coloco, ele traz como texto. Mas eu posso mudar isso aqui para qualquer outro, certo? E se eu quiser deixar também o CPF como chave primária, ou só o CPF como chave primária, basta eu clicar aqui, ó, tá como chave primária. Ah, mas eu quero que o código também seja chave primária, os dois. Então, simplesmente eu vou pressionar o Ctrl, né? Selecionei os dois, vou clicar aqui, ó, agora, e os dois agora são chave primária. Olha que bacana. E a chave primária, nesse caso, eu vou deixar aqui como número, né, no CPF. Eu posso alterar isso aqui para texto, certo? Mas nesse caso eu vou deixar como número. Eu poderia mudar para texto? Poderia. O que eu não posso é fazer isso aqui, ó, deixar como numeração automática. Na hora de finalizar, ele vai acusar um erro. Então olha só que interessante. Eu fui tentar finalizar agora, ó, fechar aqui, né? Salvar, eu fui salvar, e a Microsoft diz, ó, não pode. Por quê? Não pode ter dois campos com tipo de dado de numeração automática no Axis, certo? Nesse caso aqui não pode. Então, ou eu deixo em número, ou eu deixo em texto, deixo em qualquer outro, menos numeração automática. Numeração automática em cada campo será apenas um permitido. Então, vou deixar como número mesmo. Legal? Vou colocar aqui então o nome. O nome eu vou deixar como texto, porque já disse tudo, vou trabalhar com letras, né? Mas eu vou deixar um outro cara chamado telefone. E olha que interessante, eu posso deixar como número? Posso, mas eu vou deixar como texto. Eu já vou explicar o porquê. Eu vou colocar aqui cidade. Só isso por enquanto, tá? Legal. Agora eu vou colocar as regras nele aqui. Então no CPF está como número, não vou alterar nada. Aqui o nome, eu vou alterar aqui o tamanho do campo, ou seja, o número de caracteres que a pessoa vai poder digitar, para que ela não exagere e acabe digitando alguma coisa errada, colocando um texto no lugar do nome. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 60 caracteres, é o máximo que ela vai poder digitar. Se passar de 60, não vai poder, o máximo é 60. Telefone eu deixei como texto. Então o que nós devemos pensar no telefone? O telefone, se eu pretendo deixar ele com parênteses, com traço, com ponto, sei lá, além dos números, ele entra na categoria texto, não na categoria número. Número é somente número. Se eu quero um outro tipo de caractere do tipo ponto, traço, eu vou utilizar o texto. E é importante que eu configure isso aqui. Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar no telefone aqui de Curitiba, que eu sei que os dígitos, deixa eu colocar aqui, são assim, por exemplo, vou colocar aqui 9987 traço 212. O telefone é assim, sei que não está muito correto, mas enfim, vou deixar assim, só para que vocês possam entender. Vou colocar aqui, vou colocar aqui 41 aqui dentro. Legal. Então olha só que interessante, eu tenho números e tenho caracteres, né? Vou deixar assim também, só para radicalizar. Vou deixar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14, então, o número de caracteres. Então, aqui no tamanho do campo, eu tenho que colocar 14, porque eu estou contando com os parênteses, traços, enfim. Nesse caso aqui, eu vou deixar 14, certo? E vou colocar as regras aqui dentro, certo? Aqui em máscara de entrada, vou dar um clique aqui. Ele pede para que eu salve minha mudança, então eu vou salvar, né, o que eu fiz. Já tem a opção chamada telefone, vou mandar avançar. Isso daqui pode não estar do jeito que eu realmente queira, então eu vou apagar ali e vou colocar o jeito que eu quero. Só que aqui dentro, note que eu estou colocando 0 em vez dos números. Por que eu estou colocando 0? Eu não coloquei espaço aqui, ó, porque lá também eu não coloquei espaço. Deixei tudo junto. Aqui, ó, não tem espaço após o parênteses aqui. Então isso também conta como caractere. Certo? Por que eu estou colocando o 0? Porque o 0 é um número neutro. Então, vamos dar avançar. Se o 0 é número neutro, isso quer dizer que eu posso colocar qualquer outro número no lugar dele. Se eu coloco um número específico, tipo 8, 7, enfim, na hora que eu for preencher, vai gerar um erro na hora que for cadastrar. Porque o Axis vai dizer, eu só aceito o número se for 0, se for 7, se for 8. Outro tipo de número não, tem que seguir aquela mesma sequência. Então, é importante que você entenda isso. Coloque o número 0 lá. Aqui nesse campo, eu tenho aqui sem símbolos e com símbolos. Eu me baseei aqui no tamanho do campo com símbolos. Então, vou colocar aqui
com símbolos, avançar e concluir. Já na cidade, olha que legal. Eu vou colocar aqui o tamanho dos caracteres, o tamanho do campo, na verdade. Vou colocar aqui 30, né? No formato, eu vou colocar aquele que você conhece no Excel, lá no símbolo matemático, lá com o maior que. Por quê? Porque vai fazer por mais que a pessoa digite neste campo o nome da cidade, ela vai digitar em minúsculo. Quando eu deixo maior que, o nome vai ficar em maiúsculo. O que ela digitou em minúsculo vai ficar em maiúsculo automaticamente. Eu tenho um valor padrão aqui bem interessante também. O que seria esse valor padrão? O valor padrão é o seguinte: imagine você que eu quero que sempre apareça Curitiba, certo? Então vou colocar aqui Curitiba. Isso vai fazer com que o quê? Com que a pessoa, na hora dela for preencher, já vai estar automático o campo de cidade preenchido como Curitiba. Se ela não quiser, ela apaga o que está escrito e digita o que ela quiser, a cidade que ela quiser lá. Beleza? Outra coisa interessante, eu vou voltar aqui no nome também e vou fazer com que seja obrigada a pessoa a preencher pelo menos o nome. Pelo menos o nome tem que ser obrigado a preencher. Então aqui no requerido, eu posso, onde está não, eu posso apagar aquilo ali e colocar sim, né? Ou simplesmente eu venho aqui, clico aqui no cantinho e mudo para sim no requerido. Então agora ela é obrigada a preencher o nome. Vou mandar salvar então, né? Fechei lá, mandei salvar e note que meu ambiente está pronto para ser preenchido. Então começa pelo CPF. Note que se eu for tentar escrever letras aqui, por exemplo, se for querer mudar, ó, ele não deixa, dá erro, certo? Então o que eu vou ter que fazer? Vou apagar tudo aquilo ali e vou colocar um CPF aqui. Eu não coloquei o tamanho do campo lá. Coloquei no CPF, eu simplesmente falei que era para a pessoa colocar número, não especifiquei as regras. Então vou colocar qualquer número ali. No nome aqui, vou deixar sem preencher só para vocês verem o erro lá. Então no telefone eu vou colocar aqui 41 99 99 9999. Pronto. O número não consigo colocar mais do que foi permitido. Curitiba está ali, como padrão, falei. Vou mudar isso aqui para São Paulo. Né? E note, na hora de eu pular lá para o outro, né, ele disse para mim, você deve digitar um valor no campo nome. Então eu não consigo continuar se eu não preencher o campo nome. Então vou colocar aqui. Vou colocar aqui Marcos. Né, e está lá preenchido. Então ele já gerou o primeiro código. Olha que interessante. O código 1. Ok? E assim ele vai colocar os códigos automaticamente para mim. O detalhe desse código automático, nós chamamos de numeração automática, ele não vai retroceder. Isso quer dizer o quê? Que se eu vier apagar um registro, ele não vai recuar porque eu apaguei, ele vai continuar a contagem. Isso quer dizer que se eu tenho 100 clientes, eu apago o número 50, do 100 ele não vai voltar para 99, ele vai continuar para 101, 102, 103, porque é uma numeração automática. Muito bem? Beleza? Então na próxima aula a gente continua aqui com esse assunto e já vamos começar a trabalhar com formulários, tá ok, galera? Meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.